lançamento do 45º IEP, Maria de Nazaré, vai ocorrer dia 23 de setembro, às 8h30, lugar em hotel. O ingresso a R$10 e Moema, aqui está vendendo. Qualquer outra opção também seria na Banca dos Wilson, lá no CNC. Continuamos recebendo as doações para o nosso bazar, que vai ocorrer no início de dezembro, e denominado Arte e Brechó, porque nós vamos ter produtos de artesanato para serem vendidos e muita, mas muita mesmo, doação de roupas, calçados, bolsas, objetos de decoração, um monte de coisa mesmo que já estamos recebendo, mas mandem mais, está sendo bem-vindo, tá? O nosso evento, o show com o Sibelius, está marcado para o dia 27 de outubro, no auditório da FIEP. Vai começar às 20 horas até às 22 e estamos nos reunindo quinzenalmente ainda, depois a partir do início de meados de setembro, essas reuniões serão semanais, meia hora antes da reunião de estudo aqui na segunda-feira, para facilitar para todo mundo, né? E embora haja uma comissão, na qual a Gisele é a coordenadora, nós precisamos da ajuda de todos para dar sugestões, participar, contribuir com o seu trabalho e depois na venda dos ingressos. O atendimento fraterno hoje fica por conta de Walter Santa Cruz, que está fazendo agora. E eu pediria ao nosso irmão Adanel para fazer a peça inicial. Gostaria de fechar os nossos olhos, levar o nosso coração, o nosso pensamento para as Jesus, pedir permissão ao tempo espiritual dessa casa, mais uma noite de estudo, de aprendizado, nos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, pedir pelos nossos irmãos, encarnados no programa de hoje, que recebam nossas vibrações, agradecer também a presença dos amigos desencarnados, que aqui também vieram buscar conhecimento, e que o nosso palestra de hoje seja iluminado com plano espiritual. Então, nós vamos hoje ter o privilégio de ouvir a palestra do nosso contrário, movimento espírita em Dragão Correia, com o tema Nova Era, que é um capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a seja bem-vindo, obrigado pelo atendimento ao convite. E você tem aí até às 8h40, 8h45 para nos trazer os ensinamentos do Evangelho. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita os benfeitores espirituais a sua assistência, a fim de que todos nós possamos usufruir da melhor forma possível as reflexões que eles, de alguma forma, colocaram ao alcance da nossa apreciação. Diz Allan Kardec, se a doutrina dos espíritos fosse uma concepção puramente humana, ela não teria como garantia senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, nós sabemos, há mais de 2000 anos, afinal de contas, trata-se de um postulado filosófico de Aristóteles, e Aristóteles dizia, tudo aquilo que chega ao nosso conhecimento necessariamente
tem que passar pelo nosso cérebro. Uma larga tradição filosófica do conhecimento questiona esse postulado de Aristóteles. Haja visto a fragilidade da nossa capacidade sensória, da nossa capacidade de formar juízo das coisas. E isso por uma série de elementos, de fatores orgânicos que de alguma forma fragilizam a nossa capacidade de ver, de ouvir, de perceber as coisas. Fatores mais da alçada cultural, as ideias, os preconceitos, as questões sociais, históricas, tudo isso que, de alguma maneira, cria em nós uma predisposição para ver as coisas não exatamente da forma como as coisas são. Cria entre nós, a nossa percepção e as coisas, uma espécie de filtro cultural que altera a percepção das coisas por força da nossa subjetividade. Na pauta desses fundamentos, com base nesses fundamentos, se ergue uma teoria muito fácil de ser articulada, sobretudo por aqueles que tentam derrubar a tese espírita que explica os fenômenos mediúnicos, os fenômenos da ordem espiritual, que é a tese da ilusão. Tudo aquilo que, a respeito de tal coisa que não se sabe explicar, então a pessoa cria a tese da ilusão. Isso aí não tem como acontecer, não é possível que isso aconteça. Mas aconteceu, é um fato. Não, mas esse fato é uma ilusão. O extraordinário médium de efeitos físicos norte-americano, Daniel Douglas Home, sempre diante de uma plateia seleta, juízes, cientistas, reitores, pessoas ilustres dos mais diversos campos, e na presença desse médium extraordinário, contemporâneo de Allan Kardec, sempre se dava uma profusão de fenômenos de efeitos físicos, justamente para convencer os incrédulos. E um dia, ele sentado numa poltrona, e os espíritos o ergueram até o teto. E as pessoas que observavam aquele fenômeno, não faltou entre elas alguém que dissesse se tratar não da realidade, mas de um tipo especial de ilusão, uma ilusão coletiva. Pois bem, os espíritos repetem o fenômeno, o ergue novamente na cadeira até o teto, só que dessa vez ele, com lápis em punho, faz um círculo no teto. Então é como diz Allan Kardec: um homem pode ser enganado, pode se enganar a si mesmo, mas isso não ocorre quando milhões veem e ouvem os espíritos. De tal forma que a Era Nova começou por intervenção dos espíritos. Como diz Arthur Conan Doyle no livro A História do Espiritismo, aconteceu
uma invasão generalizada, uma invasão organizada dos espíritos, e cuja finalidade era fazer a propaganda de si mesmo. Foram os próprios espíritos que começaram a se manifestar para provar a sua existência, a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre os dois planos da vida. E isso sem nenhuma questão exclusivista, a quem quer que seja. Os espíritos dão prova de sua existência a despeito da vontade dos homens, em qualquer país, em qualquer povo, sem considerar questões partidárias, étnicas, religiosas, apresentam-se de forma universal a todas as pessoas, para testemunhar a sua realidade. E é por isso que eles são aceitos. Essa universalidade da forma de os espíritos se apresentarem, diz Allan Kardec, é uma das forças do espiritismo, da doutrina dos espíritos. De maneira que a incredulidade dos homens perde espaço, não encontra razão de ser. No Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da primeira parte, dos sistemas, Allan Kardec analisa uma série de interpretações acerca dos fenômenos mediúnicos, as mais diversas. Umas que dizem que os espíritos que se manifestam são os espíritos demoníacos, outros que são espíritos divinos, que é o Espírito Santo, e assim por diante, uma série de sistemas com o objetivo de questionar, de invalidar a tese espírita, que sustenta que esses fenômenos são produzidos pelas almas dos mortos, ou seja, pelos homens que, por intermédio da morte, são projetados para uma outra realidade e, nessa realidade, continuando a viver, conservando a sua individualidade, encontra nas leis de Deus a possibilidade de, em determinadas condições, dar testemunho de sua existência. No entanto, todas essas teses, por mais bem elaboradas que tenham sido feitas, elas vieram a ruir, justamente porque os espíritos se apresentando, se manifestando, provaram que elas estavam em falta, que elas não eram suficientes. Tipo, se uns sustentavam que os espíritos se comunicavam, mas que o espírito que se comunicava era o Espírito Santo e outro mais não poderia, quando então uma determinada entidade se manifestava de forma perturbada, então estava claro que o Espírito Santo não poderia se apresentar daquela maneira. De outra vez,
Quando dizia que somente um espírito diabólico poderia se apresentar, então o outro se apresentava de forma suave, conselheira, pregando o bem, e aí, mais uma vez, aquela tese não encontrava sustentação diante dos próprios fatos. Então foram os próprios espíritos que foram dando testemunho, provando a sua existência. E esse foi o marco da Era Nova. Foi o marco fundante da Era Nova. Como diz Allan Kardec, antes, nas outras idades da humanidade, Deus sempre escolheu uma pessoa ou outra para viabilizar a nós a sua vontade, as suas leis, as suas revelações, naquele grau justo a nossa capacidade de apreendê-los. Mas que agora não. Agora essa missão não estava confiado a um indivíduo, por mais brilhante, por mais genial, por mais capaz que ele fosse. Essa nova fase das revelações de Deus não poderia se assentar agora na cabeça frágil de um ser humano, mas que ela fora confiada à comunidade dos espíritos, à espiritualidade. E, de fato, conforme podemos observar nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a Era Nova, primeiro tivemos Moisés, num segundo momento um Cristo, e agora o Espiritismo. Mas suponhamos que os espíritos existem. Para nós isso é ponto passivo. Mas para as pessoas que não têm a familiaridade espírita que nós, então digamos a essas pessoas, suponhamos que os espíritos existam. Então basta ser espírito para saber de tudo, para tudo nos dizer e nos esclarecer, como que dizem. Allan Kardec aborda essa questão de forma extremamente lógica, com a lógica que ele era peculiar, e diz que assim como entre nós há os mais diversos matizes de conquistas morais e intelectuais, assim também há entre os espíritos essa realidade. Um espírito vulgar não sabe mais que os homens e às vezes sabe menos do que os homens. E que somente os espíritos de categorias elevadas, os espíritos superiores, os espíritos completamente desmaterializados, despojados das ideias, dos preconceitos terrenos, é que são os escolhidos por Deus para viabilizar a revelação, para nos dizer acerca dessas novas verdades que constituem o advento da Era Nova. Não basta ser espírito para ser detentor da sabedoria divina, para se constituir-se em verbo de Deus. E essa, se repararmos bem, é uma lição antiga. Os evangelistas já nos chamavam a atenção. Não acrediteis em todos os espíritos, mas observai
se os espíritos são de Deus. Da mesma forma, diz a doutrina dos espíritos. Por mais bem escrita seja a psicografia, de uma forma bem ilustrada, erudita, não é isso que deve nos interessar. Por mais venerável seja a assinatura que personaliza a psicografia, não é isso que devemos considerar, mas o conteúdo da mensagem em si mesmo. É isso que devemos considerar. Não é a maneira como o Espírito diz, nem a mensagem, nem a assinatura que está na mensagem. E por quê? Porque, assim como entre os homens existem os falsos profetas, no mundo espiritual, esses falsos profetas também existem. São o que Allan Kardec chama em O Evangelho segundo o Espiritismo de falsos profetas da erraticidade. São os espíritos enganadores que não hesitam, que não têm escrúpulos de se utilizarem de nomes venerandos para fazer valer as suas ideias. Então é preciso estarmos sempre atentos para podermos perceber essas astúcias. Tudo submeter ao crivo da racionalidade, do bom senso e da lógica. E não aceitar como certo nada que desabone essas questões, nem as conquistas positivas do conhecimento cientificamente construído. De perto, questionando esses espíritos em busca de uma contradição naquelas mensagens, que ele, por fim, raciocinava o momento para tornar público aquela comunicação. E foi assim que foi se construindo a doutrina dos espíritos. A partir desse caráter universal dos ensinamentos dos espíritos. Porque toda mensagem que fugisse dessa linha da identidade, da universalidade, e que tendia para o aspecto da individualidade, para Kardec, não dizia muita coisa. Não queria significar nada, porque se tratava de um discurso isolado. E a verdade é universal. Então ele se firmou nessa metodologia filosófica de defender que a verdade necessariamente ela tem que ser universal. E aí a gente pode ilustrar essas reflexões com o caso histórico de Galileu. Ora, no tempo em que a verdade que graçava a respeito dos sistemas celestes era o geocêntrico, a Terra no centro do universo, Galileu, evidentemente, depois de uma série de conquistas, de observações por outros cientistas nesse campo, observou de forma pragmática que aquilo que se postulava, que se sustentava como verdade há 2000 anos, era um equívoco. E aí ele diz, não é a Terra que é o centro do universo,
é o Sol, que é o centro do nosso sistema planetário. O centro do nosso sistema planetário. O nosso sistema celeste é o heliocêntrico, não é o geocêntrico. E isso causou uma verdadeira revolução. E por quê? Então, vocês poderão dizer, porque, se não todos, a maioria postulava que o certo era a Terra no centro do universo. E aí? Vocês podem dizer, mas esse era o consenso. Se esse consenso estava errado, o de Kardec também pode estar errado. E nós dizemos que não. Porque o consenso dos ensinamentos dos espíritos que propõe Allan Kardec não é o consenso da maioria. É o consenso universal. Da mesma forma, no caso de Galileu. Pelo fato de todas as instituições do planeta, naqueles idos do tempo de Galileu, no século XVI, assegurar que o centro do nosso sistema planetário era a Terra, ali, todos os povos da Terra, com relação ao universo, só estava representando o consenso da maioria, mas não o consenso da totalidade, não o consenso universal. E o que era o consenso universal no tempo de Galileu? Era o próprio universo. Foi o que veio lhe absolver. Lhe absolver. Ele foi condenado, foi excomungado, foi sentenciado à prisão domiciliar para o resto de sua vida. Mas quem o absolveu? O próprio universo. Daí, se dizer que ele disse, vocês podem me forçar a dizer que eu estou errado. Eu me retrato, mas, no entanto, que a Terra gira, gira. Ou seja, era o universo que provou que Galileu estava certo em suas pesquisas, em suas verificações, em seus estudos. Só que as instituições da época, fortemente normatizadas pela Igreja, não iriam aceitar essa evidência. E por quê? Porque a Terra sendo o centro do universo e a Igreja sendo o centro da Terra, evidentemente a Igreja também era o centro do universo e não poderia perder o seu lugar. Mas o mundo avançou, as instituições se renovaram e, por fim, o erro foi admitido. Se aceitou por força das próprias leis que regem o universo a mudança. Com relação à doutrina dos espíritos, se dá a mesma coisa. São as próprias forças da natureza. E os espíritos se constituem em uma das forças da natureza, diz os benfeitores espirituais. São os próprios espíritos que vêm sustentar a verdade da imortalidade da alma. E de tudo que é consequência dessa realidade, da existência da alma, da imortalidade da alma. Porque, será que já paramos para refletir sobre isso? Que a morte não é um fim, para todos nós é um fato. Mas e a consequência disso?
E se a morte fosse um fim, também, qual a consequência disto? Era o desabono da existência de Deus. Era o desabono daquilo que possamos conjecturar a respeito de Deus. Porque a existência dos espíritos é a razão de ser da existência de Deus. Como a existência de Deus é prova por si mesmo da imortalidade da alma. Porque senão o mundo não teria absolutamente sentido. E isso é tão verdade que o ateísmo, quase sempre, anda de mãos juntas com o materialismo. Quando se é materialista, necessariamente se é ateu. Mas quando se acredita em Deus, então, logicamente, tem-se que se admitir a imortalidade da alma. E mais do que isso, a conservação da nossa identidade depois da morte. Porque se não fosse assim, não havia sentido nenhum no universo. Porque, então, qual a serventia da existência de Deus? Ele iria existir para quê? Não tinha razão de ser. Se não houvesse a existência dos espíritos. Nós, encarnados. Mas aí vocês podem dizer, sim, mas Deus nos criou, Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, nos criou apenas para viver na vida física. E depois de 50 ou 100 anos, a gente perece, somos lançados ao nada. Aí então se questionaria a natureza de Deus, aquilo que se atribui a Deus. Deus perderia, no mínimo, a sua condição de ser bom, porque Deus necessariamente só é Deus porque é bom, mas não um bom qualquer, um bom infinito. Deus é a bondade infinita. Como então Deus poderia existir se lhe faltando essa qualidade? Se Deus tivesse nos feito apenas para viver essa vida, suportar todas as suas amarguras, todas as suas dificuldades, enfrentar todos os desafios que ela está a nos colocar e nos cobra insistentemente todos os dias, todas as horas, para isso acabar com a morte, então Deus, em lugar de ser bom, seria um Deus perverso, seria um Deus maldoso, que brinca com os nossos sentimentos, com a nossa condição de ser. Então, a prova da existência de Deus é relativa à existência dos espíritos, como a existência dos espíritos é prova cabal da existência de Deus. São essas consequências, essas análises lógicas que a nova era vem trazer para todos nós. Por isso é que ela é anunciada não por força de grandes abalos físicos, estruturais, mas por força de grandes abalos morais. Porque então somos constrangidos por essa realidade a refletir melhor a respeito da nossa própria postura diante do universo.
Porque uma coisa é viver, tendo a mais sólida certeza de que a morte é o fim. E outra coisa é passar pela vida física sabendo que a morte não é um fim. É uma diferença extraordinária. Depois de séculos e séculos, constrangidos a uma metafísica religiosa, beirando o fanatismo, que foi todos os anos da idade do período histórico que nós conhecemos como Idade Média, de alguma forma, de tanto ser explorado os nossos sentimentos, de tanto ser abusado a dimensão religiosa do homem, do ser humano, houve um desencanto, uma desilusão com relação às questões religiosas. Os abusos perpetrados pelos representantes da instituição religiosa, de alguma forma colaborou para precarizar a nossa disposição de acreditarmos em Deus. Então houve uma escuridão no campo da fé. Não obstante, a espiritualidade, por todos esses largos anos do medievo, nunca nos ter dado as costas. Místicos, religiosos, médios, altamente qualificados, desceram à região escura do nosso planeta para nos ministrar exemplos da mais alta espiritualidade. São João da Cruz, Joana d'Arc e muitos outros. E tivemos também nesse período onde houve um protótipo do que no século XIX deveria dizer o movimento espírita, dos espíritos, um grande surto de mediunidades. E os médiuns foram constrangidos a silenciar, tratados como loucos, foram aprisionados, como espíritos endemoniados, foram torturados, quando não mortos, na fogueira e em outros artefatos de suplícios. Foi as grandes noites da perseguição inquisitorial. Mas esse tempo passou. E de sobra nos deixou um profundo desencantamento com relação às questões religiosas. E aí, depois da Idade Média, tivemos a Idade Moderna, século XVI, século XVII, XVIII, o século onde séculos estes nos quais vamos observar a mentalidade humana naturalmente voltada para as questões espirituais, cada vez mais se afundar num materialismo doentio. Saída de uma religiosidade doentia, enveredava-se agora por um materialismo doentio. A descrença generalizada. E à medida que os anos foram passando, mais isso foi, essa falta de Deus, de uma verdadeira espiritualidade, atordoando as mentalidades. Até que chegamos no século XIX, um século onde, proporcionalmente ao número de habitantes do planeta, nunca houve tantos suicídios.
Tanto é que Leon Tolstói escreveria Anne Karenina, retratando a disposição suicida das pessoas diante dos problemas existencialistas. Então, a falta de Deus mostrava a sua consequência, a falta de espiritualidade mostrava a sua consequência. Mas, por piedade de todos nós, o mundo espiritual, uma vez que desiludido daquela forma equivocada de pensar o sagrado, e agora também não encontrando aquilo que se pensava encontrar com a promessa de felicidade das conquistas científicas e tecnológicas, porque quanto mais se avançava em ciência, mais se adoecia e não se sabia bem por quê. Então surgem os benfeitores espirituais, promovendo o movimento das mesas girantes. Por toda a Europa ela começou a repercutir. E os espíritos, através da linguagem das mesas, diziam que os tempos anunciados eram chegados de uma nova era. A nova era fundamentada na realidade da nossa espiritualidade. Os espíritos vinham dizer: nós somos os homens, despojados do corpo físico, como vocês um dia serão nós, os espíritos. Era a nova era que nós vivemos hoje. Esse conhecimento extremamente precioso, que ressignifica o nosso lugar no mundo. Porque uma coisa é viver com a ideia finita de que nascemos, de que surgimos no berço e que vamos terminar no túmulo. A vida perde todo o seu encanto. O sofrimento não se apresenta da forma como nós vemos. Mas se nós temos a certeza da nossa infinitude, então tudo nós reconsideramos com um olhar positivo. Em tudo nós vemos uma predisposição positiva. É a própria natureza que vem instaurar uma ética universal. Da mesma forma que a revelação de Kardec foi precedida por grandes emergências científicas, por grandes feitos científicos, também foi por grandes questões filosóficas. Immanuel Kant, ele dizia assim: age de forma que o teu agir se transforme numa lei universal. E um dia desses eu estava conversando com um amigo meu, aí ele dizia: mas como pretender universalidade entre a sociedade humana? Aí eu disse: pela nossa natureza. Nós fazemos parte da natureza. E a natureza tem a sua ética. Aí eu citava ele o caso do índio. O índio, ele tem uma ética muito própria com a natureza. Se ele chega em ninho, ele só colhe, tendo 5 ovos, no máximo 3. Deixa os outros, que é para que aquela espécie possa ser perpetuada. Já nós, de alguma forma, muito massificado por condicionamentos artificialistas, nós pegaríamos todos os ovos e comprometeríamos a existência daquela espécie. E somente nós haveríamos de sofrer no futuro, porque não teríamos mais ovos a colher. Então a natureza tem a sua ética. Os estoicos já percebiam isso, os filósofos estoicos já percebiam isso.
Kant traduz nessa linguagem mais elaborada, mais própria do século XVIII. E Allan Kardec, nesta mesma pauta de reflexões, porque a verdade não pertence a uma pessoa ou outra, a um grupo ou outro, a verdade é universal, Kardec dizia da mesma maneira. Aquilo que há de dar força à doutrina dos espíritos é o consenso universal dos ensinos dos espíritos. É uma questão filosófica, mas isso também é uma questão de fé. Porque uma vez sendo bem consolidado tudo isso que lemos a respeito dos espíritos, então, seja pelos fatos, seja pela reflexão, em nós não há de restar mais dúvidas dessa grande verdade que é a que somos espíritos e que somos imortais. Muita paz. E nós vamos agora dar início à segunda parte da nossa reunião com o passe do coletivo, da Marimar, de Joia, e pedimos a Grisnelli para fazer a prece final. Nós gostaríamos de aviar a purificada